E geralmente esses combustíveis queimam em superfície, pela superfície. Líquido e inflamáveis. Classe C, certo? Classe C são equipamentos elétricos energizados. A classe C. A classe D, vocês já falaram, metais pirofóricos. Então são essas 4 classes, certo? São essas 4 classes classificadas. Existe uma 5ª classe, mas não é tão usada, tá certo? Que é a classe E, que são para equipamentos, materiais radioativos, tá? Mas ela não é tão estudada, mas ainda existe uma 5ª classe, que é a classe E, que é para materiais e equipamentos radioativos. Mas o que você deve saber mesmo, tá? E dominar são essas 4 classes, A, B, C e D, que são as classes de incêndio, as classes do fogo, certo? Alguma pergunta não, né? Tranquilo. Então, voltando aí ao nosso slide, Bíblia, vamos lá? O item 2.1.10, extinção por meio de água. Isso aí vocês viram bem, né? Os agentes extintores, os tipos de agentes extintores. Então, um dos métodos mais eficientes da extinção. A própria ANR, ela fala sobre a questão da extinção por método, tá? Por meio de água. Aí o item 23.2.1.11 fala de extintores. Os tipos de extintores, extintores portáteis. São unidades de combate individual ao fogo. São unidades de combate individual ao fogo, são os extintores de incêndio. Aí eu pergunto a você, certo? Eu pergunto a você, uma unidade extintora industrial é formada, vamos botar aí PQS, tá? Pó químico seco. Uma unidade extintora de pó químico seco é formada por um extintor de quantos quilos? Você tem aí 10 segundinhos para responder. Só para a gente testar e fazer o link, tá? Uma unidade extintora é formada por um extintor de quantos quilos de pó químico seco? Quantos quilos de pó químico seco eu formo uma unidade extintora? Tá certo? Estou no seu aguardo aqui. A mediadora do estúdio está no seu aguardo. Uma unidade extintora é formada por um extintor de quantos quilos de pó químico seco? Tá certo? Eu estou tratando de pó químico seco. Quantos quilos? Vamos lá ver se chegou alguma resposta. 10 segundinhos. Chegou sim, professor, do Polo Carpina. Estão informando que são 4. Muito bem. Estou vendo aí que o pessoal está ligadão aí, né? Parabéns aí a todos os polos, a todos os alunos, né? Os polos, isso é um grande sinal. Isso é muito importante, né, na educação à distância, essa interatividade. E realmente 4 quilos, tá? Para pó químico seco, certo? Aproveitando o ensejo, CO2, por exemplo, a unidade extintor de CO2 é formada por 6 quilos, certo? Vocês, eu creio que ainda vão ver, ou viram já os tipos de extintores, mas eu creio que Paiva ainda vai bater mais nessa tecla, certo? Ele ainda tem 2 aulas pela frente de Paiva, e eu creio que ele vai trabalhar bem. Em uma dessas aulas ele vai fazer algumas demonstrações práticas aqui no estúdio, né? Quando a gente fala em demonstração prática, o nosso diretor de estúdio bota logo a mão na cabeça, né? Porque nós vamos trabalhar com fogo, mas para tudo tem um jeito. Nós vamos mostrar ao aluno como ele pode interagir basicamente, tá, no combate a incêndio. Lógico que não vai ser uma coisa completa, porque nós temos as limitações, nós estamos dentro de um estúdio de televisão e não podemos fazer uso de algumas práticas, né? Então vamos fazer a coisa dentro dos limites de segurança, até porque se trata de um curso de segurança do trabalho, certo? Então, mas Paiva aí já é experiente nessa parte, já foi feito isso no outro módulo de prevenção e combate a incêndio, e com certeza vai ser bem rico, uma experiência bem rica para os nossos alunos. Voltando aí ao slide, dentro do assunto de extintores ainda temos os itens. Tipos de extintores portáteis, que você já viu isso aí, tá certo, com Paiva. Inspeção dos extintores, como é que deve ser feita essa inspeção, inclusive, se não me falha a memória, foi passado até uma atividade para você quanto à questão de inspeção semanal, quinzenal e assim sucessivamente, tá? Quantidade de extintores, ou seja,
a determinada área para ser coberta totalmente, quantos extintores vai ter que ter. Então, dentro da norma NR23, ele define isso aí, tá certo? Ele define isso aí. Também, localização e sinalização dos extintores, como deve ser sinalizados os extintores, aquela questão do quadradozinho de 1 por 1, dentro desse quadrado aí não pode ter nada, nenhum material, nada que obstrua o acesso ao extintor de incêndio. O extintor de incêndio ele tem que estar disposto num local que eu tenha livre acesso em caso de emergência. Porque você imagina, né, pegar fogo, começar a pegar fogo num determinado local. Aí eu tenho que ir ao extintor de incêndio. Eu vou passar por cima de cadeira, banca, tá? Tenho que pular 2 pallets para poder chegar ao extintor. Aí é complicado e pode causar até um acidente. Então o extintor ele tem que estar totalmente livre. A área do extintor, a área ao redor do extintor, ela tem que estar totalmente livre. Não pode ter nenhuma limitação, nenhuma obstrução, tá? Então, localização e sinalização dos extintores, sistemas de alarme também é abordado, tá? E é normatizado na NR23. Mudando um pouquinho de NR, já saiu aí da NR23, que é a NR Base de Prevenção e Combate a Incêndio. A norma regulamentadora 23, ela trata especificamente sobre prevenção e combate a incêndio. Você vem para a NR26. O que é que diz a NR26? Fala da sinalização de segurança, tá? Sinalização de segurança. E na sinalização de segurança, na norma NR26, ela já começa falando da cor, a importância da cor na segurança do trabalho. Antes de começar tudo isso, eu vou deixar outra pergunta para o aluno, para que ele possa responder rapidinho, tá certo? Para a gente dar continuidade na aula, eu vou continuar falando aí e você vai responder. Qual a cor universal da prevenção e combate a incêndio? Vamos lá, rapidinho, essa é faca na manteiga, como diz o professor Paiva, né? Faca na manteiga. Qual a cor universal da prevenção e combate a incêndio? Qual a cor universal? Estou aguardando aqui. Tá? Qual a cor universal? Já chegou? Chegou sim, professor. Polo João Pessoa, Polo Recife, Polo Cabo. Estou informando que é a cor vermelho. Isso aí. Tá vendo aí, Billy? Tô todo arrepiado aqui, ó. Isso é o grande sinal. Não é frio, não. É emoção, porque eu sei que o aluno está aprendendo. A cor vermelho, tá certo? A cor vermelha, como quiser, ela é a cor universal da prevenção e combate a incêndio. Por isso, tá certo? Agora, se você não sabia, você está sabendo. Mas você já sabia? Por isso que o extintorzinho é vermelho. Por isso que a canalização exposta, tá certo? Que está na área externa, que está à mostra, ela tem que ser pintada de vermelho se essa canalização for destinada para prevenção e combate a incêndio. Então, a cor vermelha é a cor universal de prevenção e combate a incêndio. Ah, professor, se eu for para a China, será que o extintor é rosa? É não, é vermelho. Com certeza é vermelho. Inclusive era uma dúvida que eu tinha, certo? E esclareci até com alguns companheiros de trabalho que já foram para outros países. Realmente é universal, tá certo? Universal. Você vai aqui, eu tenho muito contato com o pessoal de Porto, chega navio do exterior, navio de bandeira estrangeira, e você vai lá dentro, o extintor é vermelho, a sinalização é universal, tá certo? A plaquinha é universal, e assim sucessivamente. Também existe cor, não sei se Paiva já passou isso para você, mas existe cor universal para os agentes extintores, viu, pessoal? Existe a cor universal, tanto que você vê na sinalização do incêndio, na sinalização de combate a incêndio, você vê para indicar o extintor, você vê o círculo, tá certo? Geralmente você vê o círculo, esse círculo, a área externa dele é vermelha e a área interna é sinalizada com a cor referente ao agente extintor. Então não podia deixar de ser mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Não sei se Paiva falou isso para vocês, mas o CO2, o pó químico, a água, a espuma tem a cor padrão dela, tá? A cor padrão. Deixa eu fazer a pergunta só de um agente extintor. Qual a cor que representa, tá, que simboliza o agente extintor gás carbônico, CO2? Qual a cor que representa o agente extintor gás carbônico?
Estou aguardando sua resposta, certo? O pó químico seco, o gás carbônico, o CO2, né? A espuma e a água, elas têm cores padrão, tá? Ela tem uma representatividade no combate a incêndio padrão. Vai ter o disquinho ali com a cor e pelaquela cor, eu sendo técnico, apenas pelaquela cor, eu já vou saber que ali deve ter um extintor de